Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Madalena e nós vamos apresentar a receitinha de um pão maravilhoso, um pão rico em fibras. Estou aqui com a minha amiga, minha parceira de trabalho. Isso, meu nome é Regiane, é um prazer estar aqui com vocês. E fiquem conectados conosco e vamos aprender essa receita que vai trazer muito sabor à sua mesa. Então, para fazer esse pão à base de fibras, um pão que vai acrescentar muito à sua saúde, nós trouxemos aqui uma xícara de farinha, aliás, é linhaça dourada triturada, mas você pode usar linhaça marrom também se você quiser. Então, nós temos aqui uma xícara de linhaça triturada. Temos também uma xícara de farelo de trigo, que também vai acrescentar mais fibra, né, ao nosso pão. 500 gramas de farinha integral. Temos também aqui a farinha de trigo comum, na base de 1 quilo. Pode ser que vá toda e pode ser que não vá todo 1 quilo, tá? Temos 2 colheres de fermento de pão granulado seco, 1 colher de sal marinho, tá? Para também dar sabor ao nosso pão, e 2 colheres de açúcar. Nós estamos usando o açúcar demerário, mas você pode usar o cristal, pode usar o mascavo, aquele da sua preferência. E temos aqui, para dar ponto ao nosso pão, 1 litro e 200 gramas de água morna, né? Ela não pode ser muito quente, mas também só tirado assim da temperatura ambiente. Você pode usar também 3/4 de xícara de óleo. Nós estamos usando aqui o óleo de girassol, mas você pode usar o óleo vegetal da sua preferência. Então, para o nosso pão, nós vamos começar colocando um pouquinho de farinha de trigo branca comum. A gente coloca toda a farinha integral na bacia e as fibras, né? Os ingredientes secos. O farelo, a linhaça dourada, triturada, que pode ser a marrom também, o açúcar e o fermento. O sal eu não vou estar colocando agora, tá? Porque ele não é bom entrar em contato com o fermento. A gente vai estar colocando depois. Aqui então a gente misturou todos os ingredientes secos e a gente vai acrescentar então a água morna, né? 1 litro e 200 de água morna. E também os 3/4 de xícara de óleo vegetal. A gente vai mexendo aqui. Eu gosto de usar o fouet para fazer isso, porque ele mistura melhor, agrega melhor os ingredientes. Vou mexendo para misturar bem, para que os ingredientes fiquem bem úmidos. Misturando é a hora que eu vou entrar, então eu vou começar a entrar com a farinha de trigo branca, colocando o restante dela. Aí vai mexendo e vai colocando. A farinha a gente coloca assim 1 quilo, mas pode ser até que precise mais, depende da absorção dos seus ingredientes e do clima também, que influencia muito na questão do pão. Então, a gente vai colocando aqui aos poucos e aí quando já tá nesse ponto aqui, já pode estar colocando sal. Vou misturar bem na massa. Quando dá esse ponto aqui que já fica difícil de mexer, a gente vai transferir ele para a bancada, tá? Aqui então, transfere a massa para a bancada, uma superfície aí então enfarinhada já, limpa. A gente vai colocando a farinha, aí dando ponto no pão. A sova é importante fazer dessa maneira. Você vai, não é questão de força, é questão de jeito. Você vai mesmo amassando e agregando.
fazendo esse movimento com a mão. Vai sovando ele para misturar bem. Aqui então, eu não costumo dar um tempo exato de sova. Varia aí entre 5 minutos para cima, né? Até 10, dependendo de como está a absorção aí dos ingredientes. Mas é a questão mesmo da massa aí tomando esse formato. Ele vai dando uma liga, né? Ela vai se ligando. Aqui você pode ir colocando, se necessário, um pouquinho mais de farinha, se a massa estiver muito grudenta. A massa ela não pode ficar grudenta e ela também não pode ficar dura demais. Tem que achar o ponto realmente correto da massa. Eu estou fazendo assim, ela está grudando um pouquinho ainda na minha mão. Então a gente vai sovando para ir liberando o glúten. E já nesse ponto aqui, em que a massa ela tá assim mais firme, né? Ela não tá grudando tanto na mão, eu começo a colocar um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo a mais, que é para ir dando ponto. Essa é uma das principais dicas aí que a gente dá na hora de sovar o pão. Porque às vezes quando chega nesse estágio aqui que tá a massa, as pessoas começam a jogar muita farinha e aí o pão fica duro. Então você colocando um pouquinho de óleo, o pão ele não vai grudar e ele também vai ganhar um pouquinho mais de maciez. Mas é pouca quantidade, tá, gente? Umas gotinhas realmente que é colocado para a massa ficando mais macia, ó. Você percebe que ela fica uma textura bem macia, gostosa. A hora então que a massa já chegou nesse ponto, ó, não tá grudando, tá macia, tá bonita, ó. Aí a gente vai colocar ela para descansar. Volta lá na bacia, eu costumo dar uma polvilhadinha de farinha para ela não grudar, né, depois no seu processo de crescimento. E vamos colocar aqui e cobrir com um pano. Daqui a pouco a gente volta para mostrar como que ela ficou. Esse tempo de descanso varia também com o clima. Nos dias frios vai demorar mais tempo para a sua massa crescer, para o fermento ativar, porque ele ativa com o calor. Então, se tiver frio, é aconselhável deixar ela bem cobertinha num lugar mais quentinho. Se tiver calor, é só cobrir com um pano. Aqui hoje o clima está quente, então só vou cobrir com um pano. Aproximadamente aí uma meia hora, 40 minutos, ela já vai ter dado uma crescidinha. A gente volta para ensinar o restante. Aqui então, olha só o nosso pão, como é que ficou, cresceu, ficou uma massa bem grandona, né? Ó, vou tirar ele daqui e vou dividir ele em 5 partes iguais. Se você tem uma balança, seria bom, né? Porque aí você faz a divisão certinha. Senão você vai cortando mais ou menos nas mesmas porções, dividindo então em 5 pedaços, mais ou menos iguais aí, tá? Ó, aqui então eu dividi a massa, tá? Deu 5 massas aí, 5 porções de 600 gramas mais ou menos cada uma, tá? Aí agora a gente vai enrolar o pão. Vamos abrir assim, ó. Aqui eu vou utilizar um rolo, mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Você pode ir fazendo assim, abrindo com a mão, tá? Como já tem o rolo, já fica... Você pode estar abrindo com a mão também. Aí, eu vou colocar um pouco de semente de girassol. Se você tiver semente de chia, de linhaça, qualquer semente, né, irmã Madalena? Isso. Semente de gergelim também fica muito gostoso. Isso. Você pode fazer um mix de semente e também colocar, fica muito bom também. E é importante a gente sempre colocar na hora de enrolar. Essa semente, se vai na massa, na hora de sovar, ela pesa um pouco o pão. Mas se você põe na hora de enrolar dessa forma, você não vai prejudicar o crescimento do seu pão. Ó, enrolei o pão. Vou separar aqui e depois a gente já vai
colocar ele na forma. Vou passar mais um aqui pra gente já fazer 2 para vocês olharem. Abre aqui, coloca a semente da sua preferência. Tem o gergelim preto também, que é bem interessante. E vai enrolar ele, ó. É enrolar normal, tá, gente? Com a mão assim mesmo. Ó, aqui então a gente vai ensinar um truque aí para você colocar bastante semente em volta, quem gosta, né, de deixar o pão bem integralzinho por dentro e por fora. A gente vai dar essa dica aqui, ó. Nossa querida Madalena fez esse mingauzinho aqui de aveia. Levou no fogo com um pouquinho de água, aveia em flocos finos e ficou, ó, essa consistência aqui de um mingauzinho de aveia. Sem açúcar, sem nada, tá? Aí passa assim, olha, em volta do pão, você vai melecar ele assim, né, com umedecer ele com esse mingau, passando assim. E aí você vai... Eu separei aqui um mix de algumas sementes, né, de alguns grãos. Aí eu coloquei aveia em flocos graúdos, o gergelim, a semente de girassol também. Aí a gente passa ele, ó, ele fica bem empanadinho. E eu vou colocar numa forma então untada, tá vendo? Aí fica dessa forma assim, fica bem integral. Vou fazer isso aqui com esse outro pão também. Lembrando que nessa parte aqui, se você tem só aveia, você pode colocar. Farelo de trigo, você pode também, né, empanar o seu pão. Então, farelo de trigo não precisa passar esse mingauzinho nele. Isso, porque ele adere bem, o pão adere à farinha, o farelo de trigo. Agora só a aveia que é preciso, porque senão quando ele for assar, a aveia vai soltar tudo do pão. Isso, tá? E o gergelim também, acaba pegando só a parte de baixo, a parte de cima, na hora que você vai pegar no pão, começa a soltar, né? Isso. A gente dá essa dica aí da aveia para grudar principalmente essas sementes maiores, né? Mais difícil de grudar. O farelo de trigo, do jeito que tá aqui o pão, você passa ele assim no farelo, ele também já fica bem grudadinho, fica gostoso. Ó, aqui então a gente enrolou todos os pães. Teve uns que a gente passou gergelim preto e gergelim comum, tá vendo? Ficou também uma outra opção de empanar o seu pão. E a gente vai deixar agora eles descansar por aproximadamente uns 30 minutos, 1 hora, depende do clima, né? Que hoje, como eu falei, tá calor, então acho que eles vão crescer mais rápido. A hora que eles crescerem bem, dobrar de tamanho, a gente vai colocar eles para assar. Colocamos o nosso pão aqui no forno, o forno já um pouquinho aquecido. E a gente colocou ele assim no 200 graus mais ou menos, tá? Não muito quente para que o pão continue crescendo dentro dele. Isso, tá, e okay? Aí a gente pode também, quando tá frio, é importante a dica, você pode deixar ele no fogo mínimo e aí ele vai crescendo gradativamente. Como ele cresceu bem, já pode pôr ele no fogo mais alto que ele vai indo. Então aqui, olha, ficaram prontos os nossos pães. E agora eles já estão frios, já dá pra gente cortar, ó. E aqui vocês percebem que ele tá crocantezinho por fora por causa das sementes e por dentro, ó, eles estão bem fofinho, olha, bem fofinho, uma textura bem fofinha, bem gostosa. E aqui a gente fez a opção de enrolar ele já com um docinho, né, com uma goiabada que a gente tinha. Na hora de enrolar, passou essa goiabada, enrolou, fica um pão recheadinho, fica bem gostoso também. E aí é opcional, né, Rê? Isso, opcional. A pessoa enrola, pode rechear, nós recheamos os outros com sementes, né? Isso. E esse com doce, um doce natural que a gente tinha aqui. Mas cada um pode usar o seu sabor, o seu gosto. Isso mesmo. Aqui a gente vou jogar um melzinho aqui, colocar um melzinho para estar comendo. Aí vocês podem estar colocando, fazendo lanche. Ó. Que delícia, hein? Tá apetitoso. Muito gostoso, ó. Aproveita, dá pra fazer. Dá pro neném aí experimentar. Não, isso faz parte.
Ó, Dá pro neném. tá um pãozinho. É papá, Experimenta, vai? Luísa, vê se tá gostoso o nosso pão. Ó, Muito bom, tá um tá? pedacinho aqui. Ó, ficou bem fofinho. Vou dar aqui pra nossa querida Ai, que Madalena, delícia. que também participou aí com a gente. Ficou bem fofinho, bem gostoso. Gente, vocês precisam fazer esse pão, viu? Ele é bem gostoso, vocês Tá vão gostar. maravilhoso, Dá pra sabor. fazer lanche, passar patê, passar mel, geleia, e ele fica bem maciozinho. Se vocês gostaram, então deixe o seu joinha, compartilhem com seus amigos e nos sigam também para mais vídeos aí que nós vamos passar com receitas saudáveis. Até a próxima, fiquem com Deus. Até.